aula de geografia. Olha só, vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos tendo aí sobre, né, a formação do território brasileiro. Como se deu a formação do território brasileiro? Não sei se vocês perceberam, se vocês leram aí, que ao longo aí da nossa caminhada a gente falou sobre como é que foi, quais são as características do nosso território e agora a formação, como se deu a formação do nosso território. E aí, como norte, vamos iniciar sobre a economia, página 27 a 30 do livro de geografia de vocês. Lembrete, não esqueçam de colocar, gente, a data no livro de vocês, ok? Anotem aí. Bom, vamos lá. Economia cafeeira, olha só, economia cafeeira e a formação do espaço geográfico nacional. Por que, professora, economia cafeeira e formação do espaço geográfico? Primeiro, uma das primeiras economias que nós tivemos aqui no Brasil foi a economia do quê? A questão do açúcar, né? O algodão, foi grandes e importantes economias para o nosso país. Seguindo aí, a economia cafeeira, ela começou a ser produzida por grandes agricultores, né? Olha só, vejam aí no slide de vocês umas pontuações aí, que no início do século XIX, o Brasil ainda era visto como uma extensão de Portugal. Bora lá. Ainda no início, a gente sabe que esse grande marco da economia cafeeira, ele se iniciou no período aí do finalzinho do século XIX, não foi? Então, olha só, Portugal ainda tinha uma economia centrada no Brasil. E aí, até essa época, a economia estava organizada em funções da exportação da cana-de-açúcar, algodão e couro, olha só. Então, antes da economia cafeeira, aquilo que eu falei, nós tínhamos aí outras grandes economias, que eram o quê? Algodão, né, o tecido, a cana-de-açúcar, entre outros. Contudo, o café, um novo produto agrícola, ele começava a ser cultivado principalmente no Sudeste. Gente, já aí ao longo desse período, o café ele se tornou o primeiro produto mais consumido, né? Ou seja, mais exportado. Ele estava em primeiro lugar, em primeiro produto mais consumido e mais exportado. No início do século XX, a borracha já era o segundo produto mais exportado pelo Brasil. Então, durante esse período, o café ele se tornou o primeiro produtor mundial em exportação e também o primeiro produtor em produção. Olha o café liderando aí, hein? Então, já durante esse período aí do século XX, nós tivemos aí a borracha, que foi o quê? Outra grande economia. Mas como assim, professora? Porque foi através da economia da borracha, né, do açúcar, do café, que trouxe várias pessoas para o nosso país, pessoas vindas de outros locais, de outros países. E aí elas centralizaram nesse local, certo? O que nós podemos saber em relação a este assunto? Primeiro aí, nós temos o quê? O início da integração territorial brasileira, que ocorreu com o avanço do cultivo do café. Aquilo que eu falei. Seguindo desse cultivo, nós temos o quê? Uma grande população centrada e basicamente aí o crescimento do país, né? A atração de imigrantes, a ampliação do povoamento do oeste de São Paulo e do norte do Paraná, construção de ferrovias no sudeste, formação de um estado consumidor. Por que ele vai questionar isso? Porque se tem produção, se está crescendo, vai crescer a formação territorial, a infraestrutura, vai aumentar a população, vai aumentar a economia e vários outros fatores vão sendo acrescentados aí, né? Muito fácil esse assunto aí, bem legal também, certo? E aí,
para as próximas aulas a gente vai dar continuidade, certo? A esse assunto. Muito obrigado, se cuidem, viu? Até a próxima! Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui. Vamos continuar aqui a nossa correção do exercício. Então, de novo, pega o livro de vocês, acompanhe. Precisar dar pause para corrigir, né? Se errou, não tem problema, vai lá, passa uma borracha e depois corrige certinho. Então vamos lá, abram o livro de vocês, do livro didático da página 37. Vamos para as questões. Número 1. O que a interação entre os fatores bióticos e os abióticos em um ambiente caracteriza? Marque com um X. Temos aqui a questão A, espécie, B, população, C, comunidade e D, ecossistema. Então isso aqui está falando de um conceito. Então a resposta é a letra D. Quando um fator biótico, que é o ser vivo, com um fator abiótico não vivo, ou seja, o meio ambiente, interagem ali com o ser vivo, isso é chamado de ecossistema. Beleza? Isso expliquei na aula passada também. 2. Esse aqui, para vocês falar, ó, assinale com o X a alternativa que traz a sequência correta dos níveis básicos de organização dos seres vivos. Então aqui vai falar da sequência correta. Então temos A, organismos, comunidade, população e ecossistema. B, organismo, ecossistema, comunidade e população. C, organismo, população, comunidade e ecossistema. E D, organismo, população, ecossistema e comunidade. A resposta correta é a D, porque tudo começa com um organismo. Só que quando um organismo se junta com outro organismo que é igual a ele, isso vai se chamar uma população, que nem eu falei para vocês. População de Porto Velho está relacionada a seres humanos, as pessoas, que é a mesma espécie. Assim também acontece com a população de animais também. Aí, quando essa população, essa mesma espécie, ela convive no ambiente com outra espécie, por exemplo, temos aqui uma galinha, aí na mesma casa tem um gato, tem um cachorro, aí aquilo ali já vai se chamar outro nome, que é comunidade. Então, o conjunto de comunidades, aí isso daí está falando só de ser vivo. Quando essa comunidade está envolvida com o meio ambiente, com o abiótico, aí vai se chamar ecossistema. Então a sequência é primeiro organismo, população, comunidade e ecossistema. Próximo, página 37 também. 3. Em uma fazenda, a plantação de milho foi intensamente reduzida por causa da geada na região. Os poucos milhos que restaram acabaram sendo atacados por insetos e fungos. É correto afirmar que essa plantação sofreu com os efeitos de A, um fator biótico e 2 abióticos, B, 3 fatores bióticos, C, um fator abiótico e 2 bióticos, e D, 3 fatores abióticos. Qual que é a resposta correta? Letra C, um fator abiótico, que foi o caso ali da geada. No enunciado fala geada. E os outros 2 abióticos, que um é um inseto e o é um fungo. Então, os fatores bióticos de vida foi inseto e fungo, que são 2 seres vivos, e abiótico foi ali o fator climático que aconteceu ali, que foi da geada. Então, a questão correta é a letra C. Ainda na página 37 temos a questão de número 4. As cadeias alimentares são formadas basicamente por 3 elementos: produtores, consumidores e decompositores. Escreva a seguir a diferença entre eles e como se relacionam para formar uma cadeia alimentar. Então tá aqui a resposta, olha só. Os produtores, eles são plantas e que convertem a energia solar em alimento para elas mesmas e para os outros animais que as consomem, denominados consumidores, no caso seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Os consumidores também podem se alimentar de outros animais. Os decompositores são seres como bactérias e fungos, que se alimentam de organismos mortos, devolvendo nutrientes presentes nos restos orgânicos para o solo, os quais são utilizados pelas plantas. Então tá aqui, ó,
três fatores. Os produtores, que são as plantas, são os seres autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. E os consumidores são os que não produzem o seu próprio alimento, então ele vai consumir a planta e também pode ser que ele venha consumir os animais, né, como são os onívoros, né, que comem as plantas e os animais também. E os decompositores são aqueles que vão devolver para o solo, por exemplo, um animal morreu na floresta, então a bactéria e o fungo vai decompor. Por que fica com aquele mau cheiro? Por causa da ação das bactérias e dos fungos. Eles estão decompondo aquele material e estão devolvendo para o solo aqueles nutrientes daquele ser ali que morreu, né? Pode ser plantas também, né? Quando a pessoa joga alimento fora também acaba se decompondo. Isso vai voltar para o solo e do solo vai para as raízes das plantas e o ciclo vai continuar. Na página 37 a gente tem aqui uma imagem. Vamos ler aqui o enunciado. Número 5. Os produtores são a base das cadeias alimentares. Quando há desmatamento, muitos seres perdem sua fonte de alimento e também sua moradia. Observe o exemplo e responda as questões. Aqui nós temos castanha, né? Que é o alimento desse roedor aqui, a cutia, que é a segunda imagem, que é o alimento da onça pintada. Então, observando essa cadeia alimentar, vamos responder a questão. A. O que acontecerá com o número de cutias se a quantidade de castanheiras diminuir? Resposta. Reduzindo o número de castanheiras, a quantidade de alimentos diminuirá e, consequentemente, a população de cutias tende a diminuir. População porque várias cutias ali naquele ambiente. Então, essa população vai diminuir. Por quê? Porque ela não vai ter o que comer, mas vai ter a onça que vai comer ela. Então, ela vai diminuir. Essa população pode entrar em extinção. Só que isso pode acontecer um problema, que é, no caso, se a cutia acabar também. E aí, como é que fica a questão lá da onça? E é isso que a gente vai responder nessa questão aqui. Cada vez mais, animais silvestres, inclusive onças, aproximam-se de espaços urbanos. Relacione essa situação com o desmatamento. Então, gente, o desmatamento ele causa isso. Se você tira ali, você tirou alguma coisa do meio ambiente, extinção de qualquer coisa, de uma planta, aí você pensa que não é importante. É importante sim, porque você tirou daquela cadeia alimentar uma coisa importante para aquele ser vivo. No caso, se tirar a castanheira, a cutia vai desaparecer. Acabando o alimento da cutia, ela vai desaparecer porque a onça vai comer, né? Só que daí, com o tempo, a onça não vai ter mais o que comer. Então, por isso que as onças, elas estão indo mais para os espaços urbanos, os espaços urbanos que são as cidades. Então, por isso que a gente também tem que ter cuidado com as crianças, né? Que a onça pode se aproximar, tem alguns acidentes, porque ela vai se alimentar de alguma forma. Cobras também podem sair do seu período ali, que é para estar ali, por causa de um desequilíbrio. Então, tudo tem um equilíbrio quando tem ali tudo certinho, mas aí a ação do homem vem, desmata e acaba acontecendo isso. Então, a resposta: a perda de habitat e a diminuição de oferta de alimento em virtude do desmatamento faz com que os animais busquem outras regiões e fontes de alimento, aproximando-se muitas vezes do ambiente urbano. E daí é que eu falei para vocês que pode acontecer acidentes com crianças, até com seres humanos mesmo. Porque o que ela vai fazer? Ela vai atrás de comer. O instinto dela é comer. Então a nossa não tem pretensão de fazer isso com as pessoas. Mas se ela não estiver lá no ambiente dela natural, ela vai ter que comer. Vai ter que ir atrás. Agora na página 38, na número 6. Leia o texto e responda as questões. Esse texto também está nessa página do livro de vocês. Quero que vocês acompanhem a leitura. Urubus do Brasil. Para a maioria das pessoas, os urubus são aves feias, nojentas, sujas, que vivem em lixões e comem carniça. Porém, os urubus têm uma importância fundamental na natureza. Mantêm um ambiente em que vivem limpo, eliminando desde carcaças até ossos, sendo responsáveis pela eliminação de 95% das carcaças de animais mortos na natureza. Com isso, eles ajudam a prevenir a propagação de doenças, eliminando bactérias que poderiam adoecer ou matar muitos animais selvagens e domésticos. Estudos demonstraram que em áreas onde não há urubus, as carcaças levam até 3 ou 4 vezes mais tempo para se decompor. Os urubus não constroem ninhos, utilizam fendas ou plataformas em penhasco ou árvores ocas para nidificar.
O urubu de cabeça preta, mais urbano, pode usar varandas ou sacadas de prédios para se reproduzir. Lendo esse texto, vamos aqui para a pergunta. A. De acordo com o texto, os urubus têm um local fixo para transformar e habitar? Não tem nenhuma região fixa. Eles podem se instalar em fendas, plataformas, penhascos, árvores e até varandas ou sacadas para sua reprodução. B. Os urubus têm importância fundamental na natureza. Justifique essa afirmação. Então, eles têm um grande papel importante porque é na remoção, né, de carcaça de animais mortos. Então, fazendo isso, né, se alimentando deles, eles acabam sendo os faxineiros da natureza, do ambiente, mantendo o ambiente limpo. Então, muitas pessoas têm nojo porque eles comem isso, mas graças a ele, que eles acabam limpando o meio ambiente, né, evitando a propagação de doenças que poderiam ali se alastrar. Aqui na página 38, também no livro didático, temos essa imagem, olha só. A imagem a seguir é a representação de uma teia alimentar. Analise o esquema e faça o que se pede. O que é uma teia alimentar? É o conjunto de várias cadeias, né? É a junção, né? Não é só uma cadeia linear. Várias cadeias juntas acabam-se... Porque aqui tem o animal, tem animal que é alimentado por dois tipos de outro animal. Então, é uma teia, uma mistura aqui. Então, analisando isso aqui, vamos para a pergunta. A. Identifique os produtores na teia alimentar. B. De que a mata se alimenta? Nessa teia alimentar, de quantas cadeias ela pode fazer parte? Resposta: ratos, sapos e esquilos. C. Identifique o consumidor terciário na teia alimentar representado. Voltando aqui na imagem, temos aqui os produtores, que são a base da nossa teia ou cadeia alimentar, porque eles são os únicos que conseguem produzir. Então, eles produzindo seu alimento, eles servem para ele mesmo e para os outros seres vivos. Temos aqui os terciários, olha só, o lobo, leão da montanha, o gato. Então, esses daqui são os terciários. O que são os terciários? Os primários são os herbívoros, que são os que vão comer primeiro os produtores. Só que daí, depois que ele comeu, eles são os primeiros, os que vêm depois vão ser os terciários. No caso ali, ó, o lobo, leão da montanha, o gato, olha aqui a marca que a gente falou, que são a resposta aqui, ó, pergunta do anterior aqui, ó. De que a marca se alimenta? Nessa teia, de quantas cadeias ela pode fazer parte? Olha só, do sapo ali, ó. Essa imagem que está no livro de vocês podem estar acompanhando. Então é isso, gente. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Continue corrigindo o exercício. Em breve a gente vai continuar também. Eu sei que tem mais exercícios para a gente corrigir. E é isso. Até mais. Olá, gente. Tudo bom com vocês? Me chamo o professor Edson Júnior. Nossa aula de hoje, língua portuguesa. Dia 23/4, né? Nós vimos nas nossas últimas aulas sobre as questões dos contos, né? E hoje nós vamos falar sobre os verbos irregulares por e também vamos falar sobre o acento diferencial do verbo por também e da preposição por, né? Nas páginas 67 a 69, nosso livro didático. Vamos lá. O verbo por, ele é irregular. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Vamos só relembrar, né? O que eu sei sobre o verbo irregular? Lembra? Meu Deus, já ouvi sobre esse verbo irregular. Lembra que eu falei nas aulas anteriores sobre o dar, saber? Nós estudamos isso, né? Mas vamos lembrar aqui? Os verbos irregulares ocorrem quando o radical, que é esse aqui, ó, radical, do verbo se inicia de uma forma, eu dei o exemplo aqui do fazer, e quando é conjugado na primeira pessoa, ou seja, o eu, já altera a forma do radical, fazendo disso uma irregularidade. Então, aí no caso, eu dou o exemplo aqui do verbo fazer. Observe, o radical é o faz, e aqui o infinitivo dele é o er, né? E aí, no caso, quando eu vou conjugar ele para a primeira pessoa, no caso, eu faço. Então, ou seja, não permaneceu com o Z, que é
O radical já houve essa alteração, então no caso já é irregular. Vamos lá. Uma observação simples. Todos os verbos derivados de por seguem a mesma conjugação. Exemplo, aí tem vários exemplos aí que também está aqui no livro, tá, gente? Na página 67 fala sobre eles. Aí tem antepor, compor, contrapor, decompor, depor, dispor, expor, impor e assim vai várias. Na página 67 você lê todos eles, tá bom? Aí, como assim, professor? Permanecem com os mesmos conjugação? Olha o exemplo que eu vou dar aqui para você ver. Observe, impor. Eu imponho, tu impões, ele impõe. Se você observar na página 67, ele permanece da mesma forma, somente há uma derivação desses verbos, certo? Então, para você fazendo aí também os exercícios que estão na página 68 e também na página 69. Aí vamos lá, qual é a diferença do por com acento circunflexo e do por sem acento? Aí vamos lá. O verbo por pode ser substituído. O verbo por, esse aqui com acento, pode ser substituído numa frase pelo verbo colocar. Observe. Põe açúcar no café. Até coloquei uma imagem aqui. Se eu substituir ele, o põe, pelo coloque, permanece o mesmo sentido. Então, no caso, todas as vezes que eu substituir o verbo por pelo colocar e mantém o mesmo sentido, esse aí vai vir com acento. Prefiro pôr os livros no armário. Vamos substituir? Prefiro colocar os livros no armário. Já no caso da preposição por, se eu quiser substituir pelo verbo colocar, não manterá o mesmo sentido. Ao exemplo, eu vou por esta rua hoje. Eu vou por esta rua hoje. Eu vou colocar essa rua hoje. Não dá certo, né? Torço por um Brasil melhor. Coloco um Brasil melhor. Pode ver que não mantém o sentido, né? Aí eu coloquei aqui novamente para você se atentar. Lembre-se, para eu saber a diferença do por com acento e o por sem acento, basta eu substituir o por com acento, que é o verbo, pelo verbo colocar, certo? E aí você faz o exercício na página 69, que aí nós vamos fazer a nossa finalização por agora, tá bom? Espero que você esteja bem, para que nós possamos em breve estar aqui na nossa escola, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Bom dia, 7º ano. Estamos aqui para mais uma aula de artes. Como é que vocês desenvolveram a atividade da semana passada? Gostaram da música no Renascimento? Conseguiram entender um pouquinho o contexto da música? Conseguiram elaborar o cartaz de divulgação da ópera? Muito bem! Na aula de hoje a gente vai continuar ainda no Renascimento, porém a gente vai falar de alguns contextos bem mais avançado nesse quesito. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de teatro no Renascimento, a dança no Renascimento e um pouquinho da história do balé que também surgiu no Renascimento, tá? Então esses 3 conteúdos vai ser o contexto da aula de hoje. Teatro renascentistas, aí na página 27 do seu livro didático, a dança do Renascimento, lá na página 29, e o balé na página 30. Então vamos falar do teatro no Renascimento? Olha só, o teatro renascentista, ele ocorreu por alguns aspectos muito fundamentais. Naquela época não existia muito espaço para desenvolver o teatro, tá? Então o teatro renascentista começou a partir das datas
festivas, quando tinha algumas festas, algumas comemorações, eles faziam algumas apresentações. E estas apresentações surgiam um pouquinho do teatro. O teatro, primeiramente, dentro do Renascimento, começou a ocorrer de forma amadora. Ou seja, um grupo de pessoas se juntavam para, dentro das festividades, das festas, fazer alguma comédia, alguma encenação, brincar um pouquinho dentro da festa para divertir a galera. E assim surgiu os grupos de teatros, os teatros amadores, tá? Depois, com o passar do tempo, foi-se percebendo que o teatro servia para divertir muito as pessoas gostavam, e aí foi surgindo o teatro profissional, ou seja, algumas companhias que antes eram amadoras de teatro começaram a se profissionalizar. Então começou a surgir os primeiros atores, tá? O teatro agora profissional. As companhias com autores profissionais se reuniam para montar as atividades, para montar as peças teatrais, para montar as comédias, para ser apresentado nas festas, nas datas festivas. Uma primeira companhia profissional de teatro que surgiu no Renascimento foi a Commedia dell'arte, lá em 1545, tá? A Commedia dell'arte foi a primeira comédia de teatro profissional surgindo no Renascimento, que também começou a interagir no meio ar livre, ou seja, teatro ao ar livre, conhecido como hoje teatro de rua, onde é encontrado um grupo de pessoas numa praça, em um espaço aberto, aonde eles fazem as encenações teatrais. Então a Commedia dell'arte surgiu em 1945, um teatro popular ocorrendo ao ar livre, tá? E com textos improvisados, ou seja, um roteiro teatral sem umas falas específicas, e acontecendo com o tempo, devagarinho, pela interação entre os atores, tá? Então aqui nós temos alguns personagens do teatro renascentista, da Commedia dell'arte, tá? Nós temos aí, eu trouxe para vocês 5 personagens para vocês conhecerem um pouquinho de cada um deles, e a gente vai ver quem era esse grupo de pessoas que se juntavam para encenar algumas peças no total improviso lá no Renascimento. Nós temos aí o Alerquino, tá? O Alerquino era o principal personagem da Commedia dell'arte. Ele era basicamente um palhaço, tá? Ele era ágil, malandro, todo maquiavélico dentro desse contexto. O segundo personagem que nós temos aí é o Doutor, tá? O Dottore também era conhecido como um velho. Ele era charlatão e ele possuía muita riqueza e postura intelectual. Era um segundo personagem. Nós temos também um Pantelone. O Pantelone era outro personagem, tá? Também conhecido como Pantaleão, que representava um velho rico, tá? Conservador, autoridade, cheio de princípios. Nós temos também a Pulcinella. A Pulcinella era uma espécie de uma pessoa corcunda, aquela pessoa mais cabisbaixa, que tinha uma curvatura na coluna. E o quinto personagem que nós temos aí é um casal, o casal de enamorados. Esse casal de enamorados representava um casal apaixonado, que também se representava dentro das Commedia dell'arte. Então, no espaço ar livre, esse grupo de pessoas com esses personagens que nós acabamos de ver, tá, se reuniam para a improvisação teatral, ou seja, realizar uma peça teatral, porém sem um texto prescrito. Ao longo da interação com o público e a interação entre os atores, ia surgindo o texto do teatro renascentista, tá? Da Commedia dell'arte. O próximo ponto é a dança no Renascimento. A dança no Renascimento também surgiu pelo contexto das apresentações, das festividades que eles executavam para se divertir, para se alegrar, tá? Então, nós temos aqui 2 ritmos de dança, né? 2 estilos de dança
que era específico, ou seja, são específicos do Renascimento. É a pavana, tá? Que nós vemos aqui, ó, na nossa imagem, a pavana, esse grupo de um rapaz e uma moça, né, sempre em dupla aqui, em um ritmo lento, em um ritmo de casal, a qual eles começavam a dançar dentro de um contexto mais lento, cheio de postura, cheio de delicadeza, porque era um estilo de dança que era específico da corte. O pessoal da corte trabalhava esse estilo de dança. Então, nas festividades, abriu espaço para dançar. Então, os casais se reuniam, iam para o meio do salão, ao meio das músicas renascentistas, aquelas músicas que nós conhecemos um pouquinho na aula anterior, e começavam a bailar, ou seja, a dançar. Nós temos aqui um outro ritmo de dança chamado a galharda. A galharda também era outro ritmo de dança, que também era dança com casal, um rapaz e uma moça, também próprio da corte, com algumas coreografias específicas, iam dançar no meio do salão, tá? Então nós temos aí dois estilos de dança muito apressivo e característico do Renascimento. Uma outra dança também específica do Renascimento foi o balé, tá? O balé nasceu na corte de Henrique III, tá? O balé surgiu lá em torno de 1581, que também foi lá no século XVI, que ganhou bastante visibilidade, tá? Dentro da festa de um casamento, certo? O balé que a gente vai comentar um pouquinho chama-se o balé Comique de la Reina, tá? Este balé foi o primeiro balé que uniu a dança, a música e o drama teatral, com o tema da mitologia da feiticeira Circe, tá? Então ele trazia um pouquinho do aspecto da mitologia, trazendo um pouco de mitos nessa questão, tá? Foi o primeiro espetáculo que teve uma utilização de uma maquinaria e jorros de água. Então, para encenar esse espetáculo, precisava-se de, lá no meio do salão, um jorro que saía água, tá? Criando um espetáculo noturno, um espetáculo de 6 horas e 10 mil espectadores. O sucesso foi muito grande, que muitas cópias de músicas foram reproduzindo a partir desse balé, o balé Comique de la Reina, tá? E assim, com este primeiro balé, surgiu o balé clássico dentro do nosso Renascimento, tá? Nós temos aqui uma imagem que representa a apresentação deste balé, né? Um balé agora em um espaço com vários espectadores, unindo a dança, o teatro, tá? E a música renascentista, certo? O próximo item é nossa atividade, né? Trabalhamos na aula de hoje um pouco do teatro, um pouco da dança, e agora a gente vai ficar com a atividade lá da página 32 do seu livro didático. Acompanhe comigo, certo? Na atividade de número 1, você vai fazer a seguinte questão, tá? O pensamento artístico no Renascimento apresentava algumas características. Algumas características do Renascimento nós estudamos nas aulas anteriores, tá? Você tem aí no seu caderno, você tem no seu livro didático anotado essas características do Renascimento que nós estudamos. Essas características eram bem específicas do Renascimento, lembram? Qualquer dúvida, folheie o seu caderninho de arte e lá tem algumas características que vocês anotaram nas aulas anteriores, tá? Qual dessas características que representam no Renascimento provocou maiores transformações na sociedade naquela época? E por quê? Você vai registrar aí no seu livro didático essa questão, tá? A questão de número 2, ela vai trazer para você identificar num quadro que aparece aí embaixo do seu livro algumas características que descreve o Leonardo da Vinci. Nós temos aí algumas palavras, e dentro dessas palavras que apresentam
apresenta algumas características que pode ser de Leonardo da Vinci, tá? Então você vai destacar circulando quais dessas características abaixo aí da página 32 é característica que define o Leonardo da Vinci, quem foi Leonardo da Vinci, né? Então, nossa aula vai ficar por aqui com essa atividade, tá? Execute com excelência e eu espero encontrá-los na próxima aula. Beijinhos e abraços e tchau, tchau!